Fala aí, galera do sétimo ano, vamos lá para mais uma aula de história aqui para finalizar nossa unidade, falta pouquinho para acabar. A gente está na página 463, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho das cidades aí de grande importância no período colonial brasileiro. Como elas surgiram, a importância econômica delas, a população, o povoamento. Vamos falar hoje de Salvador, vamos falar de Olinda e Recife, tá? Vamos tentar também falar um pouquinho aqui das atividades do jogo rápido e um pouquinho de São Paulo, tá, pessoal? Chegando aqui, acho que tá no jogo rápido, já tá na meta de hoje. Aí a gente vai falar nas próximas aulas ainda das áreas de Minas Gerais e depois do Rio de Janeiro também, né? Tem algumas cidades muito importantes no Brasil para a gente começar a fazer as atividades aí, finalizar a apostila. Eu acho que mais umas 3 aulas ou 4 aulas no máximo a gente já encerra a apostila de história, tá? Então falta pouquinho para a gente finalizar. Vamos lá então, galera, que falta pouco. Galera, a cidade de Salvador ela é muito importante porque ela foi considerada a primeira capital administrativa do Brasil, né? Porque ainda no período colonial, na época ainda digamos que até de Dom João, a gente pode voltar lá na história, né? Que a cidade de Salvador, ela é um importante porto, né? Um lugar de onde chegavam os produtos portugueses lá para cá e saíam os produtos brasileiros daqui para lá também. Ela tem grande importância porque ela foi meio que planejada, uma cidade que foi crescendo ali, né, para atender as necessidades da coroa portuguesa. Vamos ler um pouquinho sobre ela para entender mais esse processo, tá? Página 463, Cidade de Salvador, acompanha aí. Ó. Algumas das cidades da colônia surgiram sem planejamento, seguindo uma tradição medieval. A escolha dos lugares íngremes é de difícil acesso, buscando a defesa do território. Esta era uma das práticas utilizadas por muito tempo na Europa. Contudo, outras cidades foram planejadas, como Salvador, fundado em 1549, né? Ou seja, bem próximo à época do descobrimento, né? O nome São Salvador da Bahia de Todos os Santos era o nome oficial da cidade. São Salvador da Bahia de Todos os Santos, olha o nome bem longo, né? Para ser sede do governo português na colônia, ou seja, é considerada a primeira capital do Brasil. Aí o nome São Salvador da Bahia de Todos os Santos acabou sendo, né, popularmente conhecido como Salvador, tá bom? Então Salvador, a capital da Bahia, é tida como a primeira capital do Brasil. Tem até uma planta, ó, planta da cidade baixa, da cidade de Salvador, né? Planta baixa da cidade de Salvador em 1612, mostrando o traçado organizado das ruas. As ruas são todas planejadinhas, retinhas. E o curioso é que a cidade de Salvador ela tem dois planos, né? A cidade baixa, né? Ali mais próximo ao nível do mar, e a cidade alta, né? Que tem até o elevador Lacerda hoje, que faz aí para as pessoas passarem de uma área alta para a área baixa e vice-versa, tá bom? Bom, pessoal, continuando aqui, ó, em Salvador viviam os representantes do governo português, que tinham a responsabilidade de administrar a colônia. O açúcar produzido na região trazia grandes lucros, como eu falei para vocês, o açúcar sempre deu muito lucro para o Nordeste brasileiro na época. Com isso, esses representantes começaram a construção de prédios religiosos, como conventos, mosteiros, igrejas, além de edifícios destinados à administração e as residências luxuosas, bem como espaços públicos como as praças, ou seja, Salvador, pessoal, é tida como uma das cidades mais antigas do Brasil a ter urbanização planejada, né, a ter edifícios públicos, igrejas, né, a ter uma, digamos que uma organização urbana melhor ali. Então tem algumas ilustrações aqui que mostram um pouquinho disso. Virando a página, pessoal, vocês têm aí ó, uma gravura de Rugenas de 1835 que mostra aí ó, a Praça do Hospício de Nossa Senhora da Esperança, na Bahia. Nesse local foram enforcados 4 líderes da Conjuração Baiana, ou seja, ali era um local público, onde as pessoas passavam ali e tinha uma grande movimentação de pessoas. Aí continuando, ó, as pessoas que viviam em Salvador naquele período tinham poucas opções de lazer. Os mais pobres frequentavam as quitandas, onde as mulheres escravizadas vendiam alimentos, né? Ou seja, comprar alimento e tentar sobreviver ali era o mais forte. Já os mais ricos podiam frequentar lojas, onde eram vendidos produtos vindos da Europa, né? Aquela ideia que a gente falou do pacto colonial, os produtos industrializados vindos da Europa. As capelas e igrejas eram locais obrigatórios para toda a população, onde as pessoas se envolviam em rezas, procissões, cortejos fúnebres, né, ou ações de caridade. Ou seja, a religião sempre foi muito forte em Salvador. Porque, lembrando que o Brasil foi colônia de Portugal, e os portugueses eram muito fortes na religião católica. Os portugueses e os espanhóis eles mantiveram o catolicismo, diferentemente, por exemplo, dos alemães, dos suíços, dos franceses, que eram mais protestantes. Então a gente mantenha, como o Brasil foi colônia de Portugal, o Brasil também acabou herdando muito forte o catolicismo, tá? Que mais aqui, ó? Toda a população ocupava os espaços de acordo com os costumes e regras do período. Aí você tem até um pouquinho falando do assunto aqui, ó, de como que eram a vida das pessoas. As mulheres das camadas mais elevadas, por exemplo, não tinham permissão para circularem livremente pelas ruas, sob o risco de ficarem mal faladas.
Seu lugar era no interior das casas. As camadas sociais mais baixas tinham a liberdade de circular pelas ruas, mas eram atentamente vigiados, pois em alguns locais sua presença era indesejada e mesmo proibida em muitos lugares. Nessa situação estavam sobretudo os negros. Em diversas igrejas, por exemplo, sua presença era proibida ou apenas permitida em determinados espaços, em geral próximo às portas de saída. Tinha um grande preconceito na época, a questão racial era muito ruim esse ponto, não tinha um respeito ainda, né? Era muito triste essa parte. E também, de acordo com a classe social da pessoa, tinha lugares que ela podia ir ou não podia ir ou podia ser mal recebida, né? Então não tinha uma liberdade de ir e vir como temos hoje, né? Mesmo hoje ainda tem alguns problemas sociais, mas nem se compara com aquela época, era muito ruim esse processo, tá? Então a gente vê que a sociedade tem que ir evoluindo, né? Que imagina uma pessoa não poder frequentar outro lugar que outra por questão de classe social, de cor, é absurdo isso, né? Mas existiu no Brasil. Então a gente estuda a história, pessoal, estuda um pouco disso daqui para entender como que as coisas eram, né? Para a gente ver que a gente tem que evoluir, né? A história existe aí os erros do passado para não errarmos no presente e planejarmos o melhor futuro, né? Então a gente falou um pouquinho da cidade de Salvador aqui, pessoal. Até agora eu falei de Salvador, primeira capital do Brasil, né? Foi escolhida para ser a sede administrativa da coroa portuguesa, esse é o principal ponto de Salvador. Aí, pessoal, a gente tem agora um pouquinho sobre Olinda e Recife. A história das duas é bem próxima ali, né? As duas localizam-se em Pernambuco e as duas cidades ela tem uma história bem particular, né? Uma cidade ali tem alguns pontos da história em conflito uma com a outra, porque são duas cidades de importante, né, questão econômica para a província de Pernambuco na época, né, para o Brasil de modo geral. E também a produção do açúcar e o comércio era muito forte na região. As histórias de Olinda e Recife estão ligadas pela proximidade territorial, pela riqueza gerada com a produção do açúcar nos engenhos e pela guerra que travava entre si. Você já estudou a Guerra dos Mascates, a gente acabou de falar da Guerra dos Mascates, de 1711. Deve-se lembrar que a disputa pelo poder na região entre os donos de engenho de Olinda, né? O pessoal de Olinda era dono de engenho, produzia açúcar, e os comerciantes de Recife, né? Os mascates aí, né? Marcou a decisão de elevar a cidade de Recife à categoria de vila. Olinda já era uma vila desde 1537, ou seja, bem da época ali do Brasil, quase na época do pré-colonial. A capital da capitania de Pernambuco, Olinda, né? Lá se instalaram os funcionários do governo português, os membros da igreja, que construíram um colégio, conventos, prédios públicos da administração portuguesa e moradias. Recife, pessoal, onde se localizava o principal porto da capitania no século XVI, né? Quem habitava esse povoado eram os pescadores e alguns responsáveis pelo porto, de onde saíam e entravam os produtos que faziam a riqueza da capitania de Pernambuco. Lembrando que a gente vai vendo uma fase aqui, né? O pessoal de Recife e Olinda tem esse atrito aí devido à disputa econômica da região, mas o principal ponto também que a gente pode falar agora aqui é a questão da invasão holandesa, que está no próximo parágrafo. Olha lá, ó. Em 1630, os holandeses invadiram a capitania de Pernambuco em busca de estabelecer uma colônia na América portuguesa, que se garantisse o monopólio da produção do comércio do açúcar. Os holandeses não queriam mais comprar o açúcar dos portugueses, porque eles tinham um intermediário, então os portugueses ganhavam um lucro ali, então os holandeses queriam um lucro maior, então eles conseguindo a produção do açúcar no Brasil diretamente, eles consequentemente seriam aí o maior monopólio do açúcar. Só que os portugueses também não iam deixar barato, né? Mas os holandeses conseguiram dominar por um tempo, a gente viu essa parte. Os confrontos incendiaram Olinda e capital, e a capitania aí, né? E provocaram a mudança das pessoas para Recife. A partir de então, a Companhia das Índias Ocidentais, de origem holandesa, uma empresa holandesa, né? Passou a controlar o comércio na região, né? Então, nesse ponto, os holandeses aí, né, depois da época do Maurício de Nassau, conseguem dominar a área de Pernambuco por 24 anos, tá? Ó, a Holanda colocou um governador na terra conquistada, o Maurício de Nassau, e promoveu grandes transformações urbanas no povoado de Recife. Foram planejadas aí, entre elas a Rua dos Judeus, como o comércio e a sinagoga, né? Residências foram construídas à beira dos rios, né, onde as lavadeiras e mulheres escravizadas olivas se concentravam para realizar seus trabalhos. Pontes, palácios foram erguidos, até um jardim botânico, né, e um observatório astronômico foram instalados. Ou seja, os holandeses fizeram várias mudanças na paisagem de Olinda e Recife ali. Então, eles não foram tão criticados assim também, fizeram coisas boas até, né, mas o principal interesse era a economia do açúcar, né. Porém, em 1644, Nassau foi chamado de volta à Holanda. A partir de então, os portugueses começaram a lutar pela expulsão dos holandeses na colônia, que só aconteceu definitivamente em 1654. Quase 200 anos depois, em 1823, a vila de Recife passou a ser considerada oficialmente uma cidade. Olha que interessante, pessoal, demorou muito para Recife ser chamada de cidade mesmo. E outra curiosidade é por que os holandeses saíram dali e por que os portugueses conseguiram recuperar a área. Um ponto que não está falando aqui na apostila, mas eu vou contar para vocês,
é que os holandeses eram protestantes, né? E mesmo fazendo várias obras, várias coisas que agradariam a população, né, da região de Pernambuco, os holandeses eles foram chamados aí de povos pagãos, porque eles eram protestantes, não eram católicos, né? Deixavam ter liberdade religiosa em alguns pontos. E os portugueses conseguiram, digamos que, juntar e convencer a população da região, né, que era de origem portuguesa, a maioria, ou de origem, né, na questão brasileira, mas com grande influência dos portugueses, que quem não fosse católico era inimigo, né, que os povos que não eram católicos eram inimigos perigosos, né, eram povos aí que eram pecadores. Então, com isso, muitas pessoas foram convencidas a lutar para expulsar os holandeses. E dessa maneira, os holandeses aí perderam a área de Pernambuco. Por isso que hoje Pernambuco é um estado brasileiro, fala português, e não é uma área holandesa, né, um país separado, mas por pouco, né, pessoal? Então, vocês têm um pouquinho nessa história. Agora vocês têm aí, pessoal, o jogo rápido, né? Tem 3 questõezinhas básicas para responder sobre a questão envolvendo Olinda, Recife e os holandeses, tá? Vamos fazer essa atividade bem tranquila aí. Pessoal, esse investigando o assunto aqui é mais para curiosidade, se vocês quiserem fazer esse aqui, investigar sobre o assunto, fazer um relatóriozinho, mas não é tão necessário no momento, né? Um pouquinho sobre a insurreição pernambucana, né? Aí vocês já podem ir aqui na página 468 para falar de São Paulo, tá? Essa aqui eu vou deixar para a próxima aula, porque São Paulo é um território muito conhecido por nós aí, tem muita história por trás de São Paulo. Na próxima aula eu vou ler, vou explicar um pouquinho da origem de São Paulo, da Arraiais das Vilas das regiões de Minas Gerais, e vamos falar das próximas cidades aí, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tá? Então, paramos aqui na página 468, anotem aí. A próxima aula eu prossigo na 468, beleza, pessoal? Até a próxima aula de História, então. Valeu. Qualquer dúvida é só me chamar aí. Um abraço.